Então, muito boa tarde a todos. Mais uma vez, o Sorotimismo Internacional Lisboa Caravela tem o privilégio de contar com a Francisca Chambel e Matilde Chambel para nos fazer uma tertúlia relacionada com as questões do voluntariado. O tema de hoje é Contributos para um futuro mais inclusivo e pacífico, testemunhos de quem faz voluntariado. O Dia Internacional do Voluntariado, proclamado pelas Nações Unidas, é celebrado todos os anos no dia 5 de dezembro e tem como objetivo incentivar e valorizar o serviço voluntário em todo o mundo. Segundo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o voluntariado é um mecanismo poderoso para envolver as pessoas, especialmente as que estão mais afastadas de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ao serem voluntários, as pessoas relacionam-se com as outras e promovem um propósito. O voluntariado é essencial para garantir que os esforços globais de desenvolvimento sustentável sejam propriedade de todas as pessoas, implementados por todos e para todas as pessoas. Então hoje queremos de forma muito especial, apesar de ter sido no dia 5, mas hoje queremos de forma muito especial agradecer a todos os voluntários e voluntárias que ajudam a tornar o mundo um lugar mais inclusivo, melhor e mais tolerante. Na nossa tertúlia de hoje contamos então com a presença de Matilde Chambel e de Francisca Chambel, a quem desde já o Sorotimismo Internacional Clube Lisboa Caravela agradece. Temos presentes várias instituições, associações e pessoas individuais que terão a oportunidade no final fazerem algumas perguntas às palestrantes, tentando cruzar a sua experiência e trabalho na área de voluntariado. Muito rapidamente, a Francisca Chambel tem o bacharelato em Relações Internacionais, atualmente lidera uma equipa na Ucrânia de médicos, enfermeiros, psicoterapeutas e assistentes sociais que trabalham todos os dias em centros de refugiados. E antes deste projeto e desde 2016 esteve envolvida em projetos de ajuda humanitária, quer em papéis de voluntariado, quer em projetos de liderança em múltiplas geografias, nas quais destaca Portugal, Roménia, França, Grécia e Bósnia-Herzegovina. A Matilde Chambel tem o bacharelato em Gestão e mestrado em Ação Humanitária tirado em Dublin. Atualmente está na Irlanda em projetos de monitorização de projetos e avaliação. Antes deste projeto também, desde 2016, esteve também sempre envolvida em projetos de ajuda humanitária, quer em papéis de voluntariado, quer em projetos de liderança, em múltiplas também geografias, nos quais destaco Portugal, Turquia, Sérvia, Bósnia-Herzegovina e Irlanda. Dar-vos os parabéns, queridas Matilde e Francisca, pelos vossos currículos e percursos invejáveis, mas mais do que isso, gostaria de salientar a vossa total disponibilidade e generosidade para abraçar as causas que se relacionam com a fragilidade humana. Muito obrigada por estarem connosco e então passo-vos a palavra. Dizer-vos só o seguinte: temos presentes connosco algumas pessoas de instituições, como vos disse, que no final vão fazer algumas perguntas às nossas palestrantes. No entanto, todas as outras pessoas que estão a assistir a esta tertúlia poderão, obviamente, enviar-vos as vossas perguntas via chat. Está bem? Então, muito obrigada, Matilde. A Francisca, talvez a Matilde explique, talvez seja melhor, pode ser? Então vá, um beijinho e muito obrigada. Olá a todos, boa tarde, muito obrigada pelo convite, em nome de mim e da minha irmã. Infelizmente a Francisca estava neste momento a vir ter comigo à Irlanda e está presa no aeroporto de Lisboa, porque nós temos uma tempestade de neve neste momento em Dublin e há um problema com os aviões. Por isso, infelizmente eu vou falar, eu gostava muito que ela conseguisse partilhar a parte dela, mas eu vou tentar fazer o meu melhor para englobar os nossos dois percursos. Nós tínhamos um slide para mostrar mais ou menos o nosso percurso, não sei se vai partilhar agora. A Ivone vai tentar partilhar. Ivone, por favor. Ok, não, isto é só para ser um bocadinho mais visual, para não estar só ser eu a falar. Basicamente, nós começámos, eu sempre tive esta ideia na cabeça que o voluntariado começa em casa. E eu comecei a fazer voluntariado desde que era legal, desde que eu tinha 16 anos, em Portugal, em múltiplas organizações. E desde aí eu sempre disse que eu queria fazer do voluntariado o meu trabalho.
o que pareceu ligeiramente bizarro, porque é voluntariado, mas sempre soube que queria ir para esta área humanitária de desenvolvimento, e era aí que eu queria ficar. E foi aí que tanto eu como a minha irmã acabámos o 12º e dissemos, nós não queremos ir já para a faculdade, nós queremos tirar um ano para fazer voluntariado, mas não um voluntariado qualquer, queremos fazer um voluntariado estruturado e um voluntariado que fosse mesmo útil para as instituições, porque há muitos voluntariados que às vezes são muito bons para mim como pessoa e eu ganho imenso, mas a instituição não ganha assim tanto. E são bastante injustos para a instituição e eu vou lá uma semana e acaba a não ser, ou seja, acaba o voluntariado a ser mais para mim do que para a causa em si. Por isso nós decidimos fazer EVS, que é Serviço de Voluntariado, a SVEC, que é Serviço de Voluntariado Europeu, que é um programa da União Europeia que qualquer instituição pode ser parte e qualquer instituição pode receber voluntários de Serviço de Voluntariado Europeu, e é uma ótima maneira de começar. Cada uma de nós fez 9 meses, é um programa super acompanhado. Eu estive em Espanha a trabalhar com a integração dos jovens, a integração nos jovens da sociedade, porque eu estava numa aldeia que tinha problemas de abuso de drogas e teenage pregnancy, gravidezes precoces também, e a minha irmã esteve na Roménia também a trabalhar com educação não formal. E é um programa excelente porque tem imenso acompanhamento tanto para o voluntário como para a instituição em si. Depois de ter feito um ano, eu voltei para Portugal para começar o meu curso em gestão, mas sempre com a ideia de eu quero um curso em gestão, mas o que eu quero mesmo é voltar para esta área humanitária e de desenvolvimento. E a minha grande ideia era, eu queria trabalhar para as Nações Unidas, porque era o meu grande sonho. E foi quando eu fui para a Turquia que consegui um estágio nas Nações Unidas, na UNFPA, que trabalha com igualdade de género e desenvolvimento da população em geral, e trabalha tanto em crises humanitárias como em desenvolvimento. Eu fiquei 2 anos na Turquia, tanto como estágio, e depois consegui um trabalho a seguir ao meu estágio, e estava a trabalhar com a Ásia Central nessa altura e com a Europa de Leste, que foi um contexto totalmente diferente ao que eu estava habituada, porque até esse momento eu estava só a trabalhar com o contexto europeu e o contexto em Portugal. E, e nem sequer era o contexto em Portugal total, era o contexto em Portugal em Lisboa, porque as instituições que eu fazia parte eram só em Lisboa. Por isso foi a primeira vez que eu comecei a ter uma visão um bocadinho mais global do que estava a acontecer para além das fronteiras da União Europeia. Depois destes 2 anos num escritório regional, eu senti que estava super afastada do que estava a acontecer mesmo no terreno e que não tinha qualquer contacto já com o que estava a acontecer no terreno. E isto foi ao mesmo tempo que a minha irmã estava na Roménia e nós íamos falando imenso e a minha irmã estava no terreno e eu estava num escritório muito afastada do que estava a acontecer. Por isso eu decidi deixar as Nações Unidas e ir para uma organização pequena que trabalha com refugiados e migração forçada na Bósnia. E uma organização muito mais pequenina, com muito menos fundos, mas que está lá e é a primeira resposta e é muito mais flexível e os projetos conseguem ser mesmo detalhados para as necessidades. Por isso, foi uma experiência ótima e a minha irmã, entretanto, acabou na Roménia e decidiu juntar-se a mim na Bósnia, por isso estivemos a trabalhar as duas juntas na Bósnia, a desenvolver projetos para refugiados refugiados e imigrantes que estavam a passar, porque a rota dos Balcãs, que vem desde a Grécia e do Mar Mediterrâneo, passa, obviamente, pela Sérvia e pela Bósnia, antes das pessoas entrarem na União Europeia. E nós estávamos a trabalhar em 2 campos de refugiados, nesse momento, em Sarajevo. E foi aí que eu tive a minha primeira experiência de desenvolver projetos grandes de humanitários e de desenvolver esta minha capacidade de já não estar afastada do problema, tinha muito menos fundos disponíveis, porque era uma organização muito mais pequena, mas tinha muito mais capacidade de liderança, porque podia ser eu a desenvolver, eu a fazer a análise das necessidades que estavam a acontecer em Sarajevo, e foi aí que eu passei de voluntária ou estagiária mais a um papel de liderança e a um papel que estava a gerir voluntários. O que foi muito bom eu ter sido voluntária antes, quando se está a gerir voluntários, porque se percebe mais ou menos os 2 lados da moeda. Eu adorei estar na Collective Aid e adorei estar numa grassroots, ou seja, uma organização pequena e uma organização de Sarajevo, e continuei aí
e depois passei a fazer avaliação de projetos e fui para a Sérvia. Mas eu estava a viver na Sérvia, mas estava a fazer avaliação de projetos para a Bósnia, para a Sérvia e para a França. E neste momento foi quando a Francisca continuou o seu percurso como voluntária e foi para a França, para a Collectivate, como voluntária para Calais, que também nós temos um projeto em Calais, porque é onde existe a fronteira com a Inglaterra, e é um sítio onde é um hotspot, onde há imensos migrantes e refugiados também, a tentar passar o canal para chegar à Inglaterra. E eu fiquei aí 1 ano, e foi aí mesmo que eu descobri a minha paixão, que é a monitorização e avaliação de projetos. Porque eu acho que há muitos projetos de voluntariado e muitos projetos, na minha opinião, há muitos projetos de voluntariado e muitos projetos humanitários e de desenvolvimento que não são feitos, ou seja, que não se consegue medir bem o impacto, porque não há ninguém a registar esse impacto e não há bons indicadores para medir esse impacto. E eu acho que conseguir ver que um projeto está a ser mesmo o que é necessário para as pessoas e para a população que está a ser afetada e para a população que o projeto está a ser feito é uma coisa super importante. Por isso, a avaliação de projetos foi mesmo aquele clique na minha cabeça de é isto que eu quero fazer, eu quero continuar a trabalhar com NGOs, mas eu quero imenso ajudar os projetos a ser melhores, ajudar a vida dos voluntários a ser melhores e ajudar a comunidade que nós estamos a fazer o projeto para receber um projeto que realmente faz sentido para eles. Porque os projetos na realidade não são para nós, são para a comunidade com quem nós estamos a trabalhar. Fiquei 1 ano a fazer a avaliação de projetos e, entretanto, enquanto eu fiquei na Sérvia, a Francisca decidiu dar um passo de voluntária para um papel de liderança e foi aí que ela foi para a Grécia fazer a primeira resposta também com refugiados e imigração em Lesbos, que é onde chegam normalmente os barcos vindos da Turquia. E aí a Francisca foi coordenadora do projeto, esteve a trabalhar com o campo já não era de Moria, porque Moria ardeu entretanto, mas com o campo de refugiados e com a população de refugiados em Lesbos, a desenvolver vários projetos, a fazer needs assessment, ou seja, não sei bem como é que se diz isto em português, entretanto eu já... avaliação de necessidades. E a desenvolver, ou seja, o projeto da Francisca na Grécia era muito necessidades básicas, ou seja, distribuir kits de higiene, distribuir roupas e etc. Porque é o primeiro ponto de chegada, é onde as pessoas chegam dos barcos da Turquia, por isso é mesmo o início desta viagem pela Europa. E entretanto, eu depois de estar na Collectivate durante estes 2 anos, eu decidi que não tinha capacidade, ou seja, eu tinha um curso em gestão e tinha experiência de trabalho, mas não tinha nenhuma capacidade, ou seja, teórica, sobre a ação humanitária. Nunca tinha estudado ação humanitária, nunca tinha estudado desenvolvimento e faltava-me algumas coisas técnicas. E foi por isso que eu decidi parar 1 ano, o ano passado, e fazer um mestrado em ação humanitária e informar-me e ler mais e aprender mais toda esta parte técnica que eu achei que me estava a faltar para eu conseguir ser melhor no meu trabalho, basicamente. E vim para a Irlanda, deixei a Sérvia e vim para a Irlanda fazer o meu mestrado, e enquanto estava a fazer o meu mestrado, foi aqui que eu descobri a Plan International, que é uma organização que junta um bocadinho tudo o que eu gosto, que é desenvolvimento, humanitários, a parte de voluntariado e o Nexus, que é a junção entre projetos humanitários e projetos de desenvolvimento. É a ponte que falta, hoje em dia ainda é um grande buraco, é a ponte que falta entre o que acontece numa crise humanitária e como é que nós conseguimos passar com um projeto de desenvolvimento. E a Plan International trabalha com estes duas partes. Tem um dual mandate, ou seja, um mandato dual que trabalha com desenvolvimento e crises humanitárias e a ponte entre os dois. E eu estou neste momento, o meu portfólio vai crescendo. Eu deixei, infelizmente, porque é uma coisa que gosto imenso, mas deixei a migração e refugiados e estou neste momento a trabalhar outra vez com igualdade de género e educação em emergências. E o meu portfólio neste momento é ocidental, por isso é completamente diferente e é um contexto completamente diferente do que eu estava habituada, mas o trabalho continua mesmo, continuo a fazer monitorização, neste momento projetos com um portfólio, com um orçamento muito maior do que para a Collectivate, mas também com muito mais desafios, por isso mesmo, porque é uma organização maior,
por isso há mais barreiras para se conseguir agir rapidamente, há mais barreiras para ter voluntários e ser gerido por voluntários, e há mais barreiras para conseguir adaptar os projetos, porque a organização é maior, por isso é mais burocrática. Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu estou a adorar, porque é menos burocrática que foi as Nações Unidas, por exemplo. Ainda há muito um espírito de uma organização que tem voluntários, de uma organização que tem este espírito humanitário que é flexível e tenta se adaptar. Mas pronto, como é maior e está em muitos países, continua a ser mais burocrática. E enquanto eu estive em Dublin, a minha irmã decidiu continuar o seu percurso, ela acabou o curso entretanto, o que foi ótimo, e decidiu apareceu esta oportunidade na Ucrânia, depois do conflito ter começado, e a Francisca decidiu, como já tinha sido coordenadora de projetos na Grécia, decidiu continuar o seu percurso como coordenadora de projetos e ir para a Ucrânia. O que foi um grande desafio, porque a Ucrânia é uma emergência de nível L3, que é neste momento a emergência mais alta do mundo, ou seja, há várias L3, mas a Ucrânia é uma delas, e a Francisca decidiu ir para lá e trabalhar com uma NGO de médicos, que também foi todo um novo desafio para a minha irmã, porque ela antes estava a trabalhar com necessidades básicas e com distribuições, era mais à base de distribuições, de free store, que é um modelo de distribuição de roupa, e de repente passou para um contexto totalmente diferente, que era trabalhar com médicos. E ela está a fazer a coordenação do projeto em si, mas tem que trabalhar com toda esta parte da medicina e de social workers, que é muito diferente do que ela estava habituada, por isso também tem sido um desafio assim, e para além disso, obviamente, tem sido um desafio viver numa zona de conflito ativo, que nem sempre é fácil, que eu acho que é uma coisa nova para nós também, porque antes de eu ter ido para a Plena e estar a trabalhar em países da África Ocidental, que também alguns têm não conflito ativo, mas situações complicadas e crises complexas, a Francisca está num conflito ativo, por isso tem toda outra camada emocional e de que nós tivemos de nos adaptar, porque a nível de segurança, a nível de como é viver e ir e trabalhar com pessoas que estão em conflito ativo é muito diferente do que é trabalhar, não que seja fácil trabalhar em campos de refugiados na Grécia ou na Sérvia ou na Bósnia, mas é diferente, até segurança pessoal, mental health, é muito diferente. E pronto, e eu vou continuar aqui, eu assinei um contrato de 2 anos, vou começar, eu acabei agora o meu curso de segurança, nós temos de fazer um curso de segurança avançado esta semana, por isso a partir de janeiro eu vou começar numa rota de emergência a viajar para os diferentes países com quem eu estou a trabalhar, e a Francisca vai continuar na Ucrânia porque o projeto dela foi renovado, graças a Deus, a dar apoio médico e psicológico às pessoas que estão, aos refugiados que estão na Ucrânia, onde ela está a trabalhar ao pé da fronteira da Eslováquia. E pronto, eu acho que isto é mais ou menos o nosso percurso. Não sei, por favor, digam-me se eu me fiz explicar e não foi muito confuso, porque é muita coisa, principalmente quando tenho de falar pelas duas. Mas pronto, e nós também queremos fazer isto para mostrar o quanto o nosso percurso é parecido, mas ao mesmo tempo diferente. E quando nós tentamos trabalhar juntas, mas também ter o nosso próprio caminho lá no fundo. E pronto, espero que tenha sido claro. Sim, Francisca, foi claro, eu acho que sim. Desde já, mais uma vez, os nossos parabéns, porque de facto meninas, se me permitem, tão novas, não é, terem este percurso invejável, é de facto fantástico, e eu sei que ainda por cima, para além deste percurso, emocionalmente, nem sempre também é muito fácil, e sendo tão novinho, carregar este fardo, às vezes tão pesado nas vossas costas, também não deve ser fácil, mas deve igualmente ser para nós, enquanto portugueses e portuguesas, motivo de orgulho de ter duas jovens com estas carreiras brilhantes e com corações tão generosos. E de facto eu ia pegar nas suas últimas palavras para fazer depois a ponte para todas as pessoas que temos aqui presentes. A Matilde referiu uma coisa muito, muito engraçada, que sendo irmãs têm percursos semelhantes, mas também muito diferentes. E nessa diferença, não é? Vocês acabam por mostrar que o vosso caminho é que é fazer com que pessoas em extrema vulnerabilidade e fragilidade se sintam melhor e se sintam mais felizes e consigam de alguma forma caminhar.
não olhando muitas vezes para trás. E, de facto, eu vou dar agora a oportunidade, nós temos aqui várias instituições, associações e pessoas em título individual que em Portugal, em articulação com outros países, fazem um trabalho muito interessante também, são nossos parceiros, a maior parte deles que estão aqui hoje são nossos parceiros, temos feito algum trabalho de parceria. E eu talvez começasse pela Nasce e Renasce. Temos connosco Paulino Delgado. Eu pedia só para abrirem os microfones as pessoas que vão conversar com a Matilde, depois, entretanto, pode ser, se não se importam. Eu talvez começasse pela Nasce e Renasce. A Nasce e Renasce é uma associação de integração e apoio à comunidade, essencialmente cabo-verdiana, faz também um acompanhamento aos imigrantes dos PALOP, e o trabalho na pessoa da Presidente, é muito querida, Eunice Correia, faz todo o acompanhamento de legalização, acompanhamento e apoio a vítimas de violência doméstica, apoio a doentes evacuados, e entre outros. E a par da Eunice, temos precisamente aqui hoje o Paulo Delgado, uma pessoa que está a estudar Direito e é um doente evacuado. E, portanto, eu ia talvez dar-vos a voz, não sei se o Paulino, se a Eunice, para de alguma forma rápida se apresentarem e fazerem uma ou duas perguntas à Matilde. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Paulino. Não sei se a Matilde está a ouvir o Paulino. Estou. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Ok, estou a ser ouvido em ótimas condições? Sim. Sim, sou Paulino Delgado, sou natural de Cabo Verde e faço parte da equipa da Nasce e Renasce, sou doente evacuado de Cabo Verde, estou em Portugal mais ou menos já há 4 anos e meio. Em relação à minha participação na Associação Nasce e Renasce, eu tenho dado o meu contributo dentro das minhas possibilidades, porque tenho algumas limitações em relação à saúde, mas tenho participado sempre em atividades como voluntário da Nasce e Renasce, tenho participado em várias atividades, recolhas de alimentos para banco alimentar, já participei também em ajudas para tratamentos, acompanhamentos de doentes ao hospital, já participei também em serviços de legalização e ajudar os doentes a legalizar e a fazer a regularização, então tenho estado a fazer alguns trabalhos dentro de possibilidade. Agora, em relação ao serviço de voluntariado, gostaria de saber mais, porque tendo em conta que eu já participei em atividades de voluntariado aqui em Portugal, gostaria de saber mais informação em relação ao trabalho de voluntariado a nível internacional, o que é possível e também como que eu posso colaborar e também como que eu posso fazer parte da equipa, ou mesmo aqui em Portugal também, como que eu posso colaborar mais. Era tudo, obrigado. Obrigada. Eu acho que para fazer voluntariado internacional, era o que eu estava a dizer antes, há muitos projetos que são feitos mais para a pessoa do que para as instituições e para as causas humanitárias, causas de desenvolvimento. Para mim, uma grande plataforma de voluntariado que eu pessoalmente, que foi o que eu fiz e que a Francisca fez e que eu pessoalmente gosto imenso, é o Serviço de Voluntariado Europeu, que é uma forma de fazer voluntariado internacional. É só na Europa, ou seja, é internacional, mas mesmo assim é no contexto europeu. E tem uma mínima duração do mês, máxima duração de 12 meses, é completamente pago pela União Europeia, por isso nesta parte boa, porque não tem qualquer custo no voluntário, que é uma coisa que para mim é super importante, porque a pessoa é voluntária, não recebe, mas também não tem que pagar nada, porque senão não é, para mim isso já não é voluntariado, não é?
Por isso, o Serviço Voluntariado Europeu tem esta coisa ótima, é completamente gratuito e todos os custos estão cobertos pela União Europeia, ou seja, voos, casa, tudo e mais uma coisa coberto pela União Europeia. O parceiro do Serviço Voluntariado Europeu em Portugal é a ProAtlântico, e é a entidade que manda voluntários portugueses para outros países europeus. E tem países europeus e países, ou seja, da União Europeia e países vizinhos da União Europeia também. Por isso, Turquia, por exemplo, é um dos países que se pode fazer este tipo de programa. É um programa ótimo, só se pode fazer entre os 18 e 30 anos e só se pode fazer uma vez na vida. Mas eu acho que é uma ótima forma de se começar a fazer voluntariado internacional por causa disso mesmo, porque se tem imenso acompanhamento, é um projeto muito acompanhado, tem-se mentores, tem-se aulas da língua do país para onde se vai, tem imenso acompanhamento e é uma ótima introdução a diferentes organizações que estão a construir soluções diferentes para diferentes áreas temáticas, porque tem um bocadinho de tudo, também tem todo o tipo de áreas temáticas. É mais para a parte de desenvolvimento, não tanto para a parte humanitária, mas pronto, é uma ótima maneira de começar a introduzir o voluntariado. Para além disso, eu a nível de voluntariado tenho mais contexto a nível de voluntariado internacional, mas dentro da Europa, ou seja, a Europa, sim, União Europeia e países vizinhos da Europa. Outra que eu também recomendo é, por exemplo, pequenas organizações, como a que eu tive na Sérvia e na Bósnia, e que a minha irmã teve na Grécia, que também tem esta coisa que não cobram nada aos voluntários, estão sempre a precisar de voluntários, porque são organizações que têm muito poucas posições pagas e tudo é feito por voluntários. E a crise de refugiados e de migração, infelizmente, está só a piorar e cada vez vai piorar mais com as alterações climáticas. Segundo a UNHCR, vai exponencialmente crescer nos próximos anos por causa disso, por isso eles estão sempre a precisar de voluntários. E também é uma ótima introdução para se ver um bocadinho o que é que está a acontecer, como é que também é esta crise e estas pessoas, ou seja, como é que a crise de refugiados está mesmo a acontecer à porta da Europa e é uma crise que está completamente, não tem fundo já hoje em dia, porque ninguém está a falar sobre ela, mas ela está lá e as pessoas estão lá e estão sempre a precisar de voluntários, porque os fundos são muito limitados para estas pequenas organizações. Por isso esta é outra maneira de fazer. Não cobrem tantos custos como cobra o Serviço de Voluntariado Europeu, mas também não cobram nada, e eu acho que isso para mim é a primeira coisa. Se um voluntariado me pede algo para eu pagar, é uma coisa que para mim não faz sentido nenhum. Por isso estas duas são algo que eu acho que fazem sentido, e para mim fazem sentido tendo em conta que eu sempre vivi na Europa e isto é um problema que a Europa está a criar, por isso faz sentido para mim, já que isto é um problema que o meu país está a ajudar a criar, que eu também vá ajudar, não a tentar resolver, porque não sou eu que vou resolver, mas a tentar dar apoio, porque quem está a criar isto é basicamente o meu país, não é? E por isso eu diria isto, para mim é IVS e pequenas grassroots que vivem à base de voluntários e que estão sempre a precisar de ajuda nestas crises que estão a crescer lá no fundo. Uma coisa muito importante para mim é isto, é ler o projeto de voluntariado e ver que é um projeto que faz sentido, é um projeto que não é feito para o meu ego, é um projeto que é feito para ajudar e é um projeto que é feito por uma organização que precisa e que vai beneficiar disto, e não sou só eu que vou beneficiar, porque para mim também é essa coisa, e é um projeto que não está a cobrar dinheiro, porque outra vez, eu sou voluntária, não estou à espera de receber dinheiro nenhum, mas também não estou à espera de ter de pagar uma quantidade ridícula para fazer voluntariado. Por isso é isto, é genuinamente necessário a necessidade de voluntários. IVS para mim é um deles, e pequenas organizações nas fronteiras da União Europeia. Claro, obrigada. Muito Boa obrigada tarde. também a Narci Renasce. Paulino. Uhum. Sim. É assim, eu só queria fazer uma observação. Queria parabenizar a Matilde e a sua irmã pelo excelente trabalho que tem feito e também pela coragem de estar presente e disponível a participar, tanto para serviço de voluntariado também como para dar o teu testemunho para poder incentivar mais pessoas a fazer esse trabalho tão nobre. Okay? Obrigado.
Obrigada, eu. Isso mesmo, Paulino, tirou umas palavras da boca. Muito obrigada pela sua observação, Paulino. E eu agora passava talvez para a instituição, a Comissão de Emergência Social de Timor. Temos cá connosco, vão-me perdoar se eu eventualmente me esquecer de alguém, que tenho aqui tanta gente hoje, a Iris, a Karina e a Tânia, creio que disse toda a gente, não sei quem quer tomar a palavra, apresentar-se rapidamente e conversarem um bocadinho com a Matilde, pode ser? Não sei, a Iris, a Karina. Iris, Karina? gostavas de fazer uma breve apresentação da nossa comissão e dos projetos que temos estado a fazer? Sim, boa tarde. Eu chamo-me Iris da Câmara. Só para contextualizar um pouco o meu papel, tal como a Matilde, eu concordo que o voluntariado começa em casa, mas eu, como voluntária, é a primeira vez que eu estou a sê-lo. Não tive essa participação enquanto jovem, mas trabalhei em países de desenvolvimento, em situação de pós-conflito, que é o caso de Timor-Leste e da Guiné-Bissau. Tive essa oportunidade de trabalhar para o desenvolvimento nacional de 2 países da CPLP, que são fora do contexto europeu, ambos os países, e agora tenho um maior orgulho em estar como voluntária na Comissão de Emergência Social de Timor-Oeste. Esta comissão procura a integração e legalização dos timorenses que estão neste momento, que querem neste momento viver e contribuir para a sociedade portuguesa. De certa forma, neste momento estamos a encontrar um papel a desempenhar um papel bastante difícil. Junto das instituições precisamos de mais apoio, junto de várias instituições portuguesas precisamos de desbloquear várias questões, mas o meu trabalho tem sido à volta de apoiar a questão social da integração dos timorenses. Para fazer a pergunta concreta à Matilde, o que eu posso dizer é, para já, congratular e parabenizar a Matilde e a sua irmã no trabalho que desenvolvem. Muitos parabéns e é um orgulho ver tantos portugueses como voluntários por aí, pelo mundo fora. E não só, e saber também ao certo que cada vez mais há este incentivo de ser voluntário e desempenhar essa função, eu vejo como uma atividade bastante, não só gratificante, mas também, de certa forma, poder participar no desenvolvimento humanitário são causas que todos devemos abraçar todos os dias. Para fazer a pergunta, eu pergunto no sentido de países em pós-conflito, que se têm alguma experiência nessa área, de que forma é que procuram a integração e a legalização dos seus, nos países com os quais vocês interagiram, de que forma é que procuram a legalização e a integração dessas pessoas na União Europeia ou nos países onde estão a viver? De que forma é que os imigrantes se legalizam em países como a Bósnia, como a Turquia, por aí fora? Ok, então, muito obrigada pela pergunta e muito obrigada por... eu é que quero congratulations pelo seu percurso também. Desculpe, eu entretanto o meu português está assim meio vai, não vai, porque eu já não falo português quase nunca, mas pronto. Então, na Turquia em si, eu não estava a trabalhar diretamente com os processos de asilo, eu estava a trabalhar mais com igualdade de género, com os refugiados sírios também, mas mais na parte de igualdade de género, mais nessa área temática. Mas como estávamos em parceria com a IOM, que é a International Organization for Migration, eu sei um bocadinho o que estava a acontecer
no processo da legalização e de asilo e de nacionalidade dos refugiados sírios, que é a maioria que estão na Turquia neste momento, com o governo turco. Como há um contrato entre a União Europeia e o governo da Turquia, isto é muito mais facilitado na Turquia por causa disso, porque há todo este contrato entre a União Europeia e a Turquia, e a União Europeia está a dar bastante dinheiro à Turquia para que isto aconteça, logo o processo funciona muito melhor do que funciona na Bósnia ou na Sérvia. E há todo um sistema à volta de conseguir nacionalidade, ou havia, agora está muito mais complicado, mas antes havia todo um processo de conseguir nacionalidade turca ou conseguir asilo antes da parte da nacionalidade. Por isso na Turquia era muito fácil, uma pessoa chegava e tinha um campo de recepção onde tinha staff da IOM e da UNHCR, que é a UN Agency para Refugiados, e eles aí indicavam logo e começavam logo o processo de asilo com o governo turco. Por isso aí estava muito streamlined, por ser um bocadinho diferente do que é a realidade. Mas o que acontecia é que depois as pessoas ficavam presas muito tempo em campos, à espera que o processo avançasse lá no fundo. O que acontece na Bósnia e na Sérvia é uma situação um bocadinho peculiar, é que ninguém quer ficar na Bósnia ou na Sérvia, as pessoas só querem passar pela Bósnia e pela Sérvia para entrar na União Europeia, mas como as fronteiras estão fechadas neste momento, não conseguem, por isso acabam por ficar na Bósnia. Mas ninguém quer começar o processo de asilo na Bósnia porque ninguém quer ficar lá permanentemente. Ou seja, nós estávamos a tentar trabalhar com advogados e até com o governo da Bósnia para saber qual é que era o processo se eu quisesse pedir asilo na Bósnia, mas na realidade, primeiro é muito complicado, porque eles também não querem que ninguém peça asilo, infelizmente, e a Bósnia tem esta coisa de ser um país pós-conflito também, porque teve a Guerra dos Balcãs em 1995, 1996, por isso eles próprios ainda estão em recuperação deste pós-conflito e agora têm uma crise de refugiados e de migração forçada, porque a União Europeia também lhes fechou as fronteiras, não é? Mas ninguém quer lá ficar, pois nós tínhamos este problema que era, as pessoas não conseguiam avançar por causa das fronteiras, mas também não queriam começar o processo de asilo, porque a partir do momento em que a pessoa começa um processo de asilo, a pessoa está ligada a esse país. Ou seja, se eu começo o meu processo de asilo na Bósnia e depois me encontram em França, vão-me mandar de volta para a Bósnia, e ninguém quer isso. Por isso havia toda esta relutância, infelizmente. Havia toda esta relutância. E o problema que nós encontramos muito é, há imensas regras sobre asilo, há imensas regras sobre se eu chegar a um país da União Europeia e pedir asilo e pedir ou seja, pedir asilo, eu supostamente por lei, eles têm que começar o meu processo. Mas isto em realidade não acontece, infelizmente. E foi este o maior problema que nós nos deparámos, é esta violência nas fronteiras, de puxar as pessoas para trás, porque não querem que elas estejam em território da União Europeia para pedir asilo. E então, o que nós fizemos para conseguir facilitar isto, ou para conseguir melhorar a situação, é uma situação muito complexa e é muito política lá no fundo, mas o que nós começámos é uma network, uma comunidade basicamente, que se chama Border Violence Network, e começámos a registar testemunhos destas infrações da lei e da lei internacional. E começámos a fazer testemunhos com toda a gente que tinha experienciado isto nas fronteiras, por polícia da União Europeia, dos diferentes fronteiras. Temos reports da Croácia, da Roménia, da Hungria, da Grécia, e começámos a fazer isto, e tínhamos uma equipa de reporters, que éramos nós, que fazíamos os testemunhos das pessoas, e depois tínhamos uma equipa em Bruxelas, a trabalhar com pessoas na União Europeia e a fazer pressão na União Europeia com os nossos testemunhos, para tentar, a nível da União Europeia, claro que isto é muito utópico e claro que isto é muito difícil, mudar, ou seja, mostrar que a lei não estava a ser feita na realidade, não é? Ou seja, eles têm uma lei e há toda esta lei também das Nações Unidas, e não lei, mas há todas estas coisas das Nações Unidas que se tem que dar asilo, e refugiados são pessoas que estão a fugir de X, Y e Z, mas isto não acontece, e é isto que nós estávamos a tentar provar. E conseguimos um bocadinho. Houve 2 casos que nós levámos a tribunal e ganhámos, e essas pessoas aí conseguiram asilo, neste caso foi na Croácia, por isso melhorou ligeiramente. Mas pronto, é um bocado isso, a pessoa tem que ir um bocado buscar soluções criativas lá no fundo para conseguir combater esta discrepância, porque a lei diz uma coisa, mas depois na realidade acontece uma coisa um bocadinho diferente. E pronto, isto foi a minha experiência.
Espero que tenha respondido à pergunta. Sim, creio que sim. Não sei se ficou respondido, Iris. Sim, e obrigada Sim. pelo vosso trabalho, que tem sido de facto fantástico, e espero que consigamos também ajudar-vos com a nossa campanha de Natal Solidária. Vamos estando. Eu, entretanto, tenho aqui uma pessoa muito especial, que a Matilde e os meus convidados me vão permitir. É o Gustavo. O Gustavo é um menino que me é muito especial, até porque é meu sobrinho, e portanto é muito especial. O Gustavo é filho do meu irmão, que recebeu aqui em casa, eu sou do Norte e por acaso até estou no Norte agora, recebeu em casa uma família ucraniana, e que fizeram um percurso muito bonito, e portanto e do qual também me orgulho imenso, sobretudo deles, porque esta família vinha com uma menina, com a Alexandra, que era muito pequenina, tinha 4 anos, e de facto o Gustavo e o Santiago, que ainda é mais novinho, ajudaram a Alexandra na total integração, inclusivamente no colégio, na língua, nos hábitos e na maneira de estar e de ser também, ajudaram imenso. Então o Gustavo, queres-te apresentar rapidamente, Gustavo? Sim, Então apresenta-te lá rapidamente. Como é que eu sou o Gustavo e tenho 9 anos. tem 9 anos? E ele gostava de fazer uma pergunta à Matilde, pode ser? Fala então. Pode, claro. Então vá, Matilde. Como posso ajudar os meus amigos a serem voluntários? Deixa-me pensar. Eu acho que é muito partilhar a tua experiência. Tu que tiveste uma família de ucranianos e tiveste esta experiência que, pelo que me parece, gostaste muito e foi uma coisa que fez sentido para ti, acho que é muito isso. Acho que as pessoas se movem por ouvir histórias de outras pessoas, e acho que as pessoas se movem por se identificarem. Por isso, acho que ao partilhares a tua história, ao partilhares a tua experiência e ao partilhares como foi uma coisa que gostaste imenso e foi uma coisa que foi divertido e fez sentido, acho que consegues convencer os teus amigos. Acho que o voluntariado tem essa coisa, é voluntário, ou seja, a pessoa só faz mesmo se quiser, e tem que fazer de livre vontade, ninguém pode ser obrigado a fazer voluntariado. Mas acho que a melhor maneira de motivar pessoas a fazer voluntariado é mostrar, contar a tua história e mostrar o quanto tu gostaste e o quão foi divertido e o quão fez sentido. Ok. Está sem som, Susana, está sem som. Pronto, estava eu a dizer obrigada, foi um belo testemunho aqui também para o Gustavo, e eu agora passo então para a Associação Meiense em Portugal. A Associação Meiense faz um trabalho excelente de plena integração dos seus associados, maioritariamente oriundos dos PALOP, das comunidades universitárias europeias, onde se radicam, e tem um projeto de cooperação e solidariedade muito interessante para o bem-estar comum e reforçar inclusivamente o elo entre as comunidades locais e depois a comunidade de destino. Tenho aqui, creio que não me vou enganar, a Maria José e o Luís. Passo a palavra, creio que estou a dizer bem, a Maria José Rocha. Penso que a Isa Tavares, boa noite a todos. Pronto, eu estava a ver aqui a Maria José, sim. peço desculpa então. Pois não. Então, apresentavam-se rapidamente, por favor, e depois deixávamos aqui um bocadinho de espaço para fazerem a vossa pergunta à Matilde. Não está, não sei se o Luís, que tem aqui alguma articulação também com a Meiense, quer falar. Não? Entretanto, às tantas saíram, não sei. Luís, a Isa, Tavares, a Isa que está cá. Olá. Olá Isa, tudo bem? Estão a ouvir? Sim. Viemos representar a Associação Meiense. Primeiro gostaria de agradecer, congratular também a Matilde pela partilha da experiência. A Associação Meiense baseia mais no foco da educação. Então, facilitamos a estudarem. E temos também muitos projetos de voluntariado, tanto organizar.
Isa, estamos a ouvi-la mal. Isa, não se importa, temos aqui um problema de comunicação, não sei se quer ajustar o seu micro ou eu ver o que é que se passa. Não estamos a conseguir ouvi-la, com muita pena. Provavelmente passo, enquanto tenta resolver o seu problema, Isa, passo talvez, eu creio que, não sei se a Joana nos está a ouvir. Joana Silva. Sim, Susana. Olá, boa Joana. noite. A Joana é enfermeira especialista em saúde mental e é coordenadora do Hospital de Oncologia no Centro Hospitalar de Gaia. É uma pessoa muito sensível a todas estas questões do bem-estar, do tratamento das pessoas com enormes vulnerabilidades e também está convidada hoje para fazer uma rápida partilha e também talvez fazer uma pergunta à Matilde. Sim. Eu estou deliciada, não é, com estas exposições e com, de facto, com todos que têm um contributo enorme. Em si, o voluntariado é uma forma de estar na vida, no fundo, muito particular e que me preenche muito como enfermeira. Não, é a minha profissão, não faço voluntariado de enfermagem, mas a questão do cuidar do outro e das necessidades do outro realmente é uma preocupação muito grande para os enfermeiros. Particularmente eu, voluntariado assim, propriamente dito, de uma forma física nunca tive este ano uma experiência com um grupo de médicos com quem trabalhei, que fizeram um programa de voluntariado para comunidades em África, em Cabo Verde e no Lubango, para a criação de um hospital-dia de oncologia. E foi nessa vertente, com o meu saber do hospital-dia de oncologia, que participei na formação de profissionais nessas áreas. Também haveria o desejo de levar isto até Timor, mas não sei se será realizável. No fundo, a pergunta que eu tenho para a Matilde, ela já foi respondendo a outras pessoas e na apresentação dela, que seria a forma de efetivar o voluntariado, sobretudo para os mais jovens, visto que tenho aqui 2 jovens adultos em casa, não é? E que acho que é sempre uma mais-valia no nosso crescimento pessoal. Mas tinha uma questão que é o lado lunar, não é? Nós sabemos que há sempre uma vontade muito grande de concretizar, de querer fazer, de querer construir. A Matilde disse muito bem, e acho importantíssimo ter já esta percepção de que o voluntariado começa por ser para nós, mas depois tem que ser adaptado a quem é dirigido. Mas qual é o lado lunar? Nos vários projetos por onde passou, ou seja, o que é que não é concretizável? Qual é a frustração? Quais foram as frustrações que encontrou? Se políticas, se pessoais, se das próprias organizações por onde passou? Onde é que estão as limitações? Era mais essa a minha questão. Olá, Joana, muito obrigada pela pergunta. Limitações, frustrações, são muitas e em cada sítio que eu passei foi uma diferente. Eu acho que a primeira, e foi a minha primeira frustração neste meu percurso, é perceber e ter a realização que não se vai salvar o mundo, ou seja, não se vai, é um bocado a realização de tipo, nós estamos a tentar fazer o que é possível, mas eu não vou conseguir mudar o mundo num dia, ninguém consegue mudar o mundo num dia. Por isso é um bocado, ou seja, perceber esta coisa, tirar este ego e perceber que não é assim, eu estou aqui para fazer o que é preciso e o mundo não se muda num dia, lá no fundo. Então, primeiro é um bocadinho isto, é as coisas avançam e desenvolvem-se muito mais devagar do que uma pessoa cheia de energia com 18 anos acha, porque a pessoa ainda é muito utópica e acha que é muito fácil mudar as coisas, mas isto na realidade não é assim, é muito mais complexo e há muito mais coisas a acontecer do que, ou seja, as coisas não mudam assim. Por isso isto é ponto 1, é medir expectativas.
há muita gente, há muitos voluntários que eu vi que vêm com uma expectativa de eu vou salvar o mundo. E é um bocadinho este tipo, não, vais ajudar e vais aprender e vais ajudar pela nossa organização e vai ser incrível, mas não vais salvar o mundo. Infelizmente não salva o mundo num mês, não, é impossível. E nem é o objetivo. Por isso é um bocadinho isto, é um perceber o nosso papel. E foi um bocadinho uma coisa que foi um abrir de olhos para mim. Isto é ponto 1. Ponto 2 é perceber que nós estamos sempre à mercê dos governos e dos Estados soberanos. Nós somos organizações não governamentais. Assim, podem-nos tirar do país de onde nós estamos. Por isso, nós temos que trabalhar independentemente e imparcialmente, mas ao mesmo tempo temos que ter noção que há política a acontecer à nossa volta, há Estados soberanos a acontecer à nossa volta, e se nós vamos contra eles, ou se nós fazemos alguma coisa que não está no plano, é muito fácil tirar-nos do país, porque nós estamos legalmente ali, porque o Estado soberano nos está a deixar estar. Por isso, na realidade, é toda esta colaboração que é muito mais complexa do que parece. Principalmente, eu senti muito isto na Bósnia e na Sérvia, porque nós estávamos a fazer o oposto do que o governo queria. O governo não queria lá ninguém, e nós estávamos a ajudar as pessoas, ou seja, estávamos a dar necessidades básicas às pessoas que estavam a passar por lá. E isto era contra eles, porque iam fazer a situação o mais desconfortável possível para ninguém ficar lá muito tempo. Por isso, nós tivemos imensos problemas em arranjar uma maneira de cooperar com o governo e para eles não nos expulsarem, porque eles na Bósnia, eles expulsaram imensas NGOs do país por causa disso mesmo. Por isso, depois há toda esta parte, é a parte política e a parte de nós não somos um Estado soberano. E depois nesta parte também temos, nós não somos um Estado soberano. Por isso, nós conseguimos ajudar e conseguimos criar soluções, às vezes, muito inteligentes, inovações e talvez conseguir começar a resolver um problema social. Mas quem passam as leis e quem consegue perpetuar esta mudança, outra vez, são os Estados soberanos e implementar esta mudança. Por isso, há toda esta coisa de que eu também era ingênua ao início, ainda sou ingênua, ainda estou a aprender, que é muito mais, ou seja, manter a mudança e manter o impacto, tem que se colaborar com os governos e com as instituições. E quando o governo quando a NGO não está a fazer o que o governo quer, é muito mais complicado. Pronto, depois tem toda essa parte. E depois tem toda a parte de toda esta dinâmica de Global North e Global South e de como o voluntariado às vezes tem toda uma power imbalance, ou seja, uma dinâmica de poder que não faz sentido, e há projetos que não fazem sentido, e admitir que há projetos de voluntariado que são maus foi uma coisa que me doeu imenso em admitir, mas há projetos que não fazem sentido, e eu acho que ter uma mente crítica e ver quando um projeto, mesmo os meus, tipo, havia projetos que eu fiz que isto não faz sentido nenhum, isto talvez faça sentido para mim, isto não faz sentido nenhum para a comunidade. E é um bocado isso, acho que uma coisa que eu noto imenso é que muitos projetos não têm mecanismos de feedback para as pessoas que estão a receber o projeto, ou seja, para a comunidade que está a receber o projeto. Temos mecanismos de feedback para os nossos voluntários, imensos mecanismos de feedback para os nossos staff members, não temos para a comunidade. O que para mim é tipo, não faz sentido nenhum. Quem devia estar a comentar, isto é um serviço, nós estamos a fazer um serviço, quem devia estar a comentar são as pessoas que estão a receber o serviço. E isso não existe. E foi uma coisa que para mim também foi, oh meu Deus, eu estou a assumir que a pessoa está a gostar do serviço, ou seja, do projeto que eu estou a fazer, e não estou a perguntar. É esta power imbalance outra vez. E é uma frustração, porque a pessoa cai nisto, e o setor em si cai nisto, e é muito difícil. Por isso é uma grande frustração. E outra pronto, e é outra coisa que mas por acaso com o plano está a mudar um bocadinho, era esta coisa de não trabalhar também com pessoas locais. Há muitas organizações internacionais que vão, mas não falam com quem já lá está, não falam com as pessoas que já estavam lá a trabalhar, com as pessoas que já estavam lá a tentar resolver o problema. Vão só e fazem o que elas acham que está certo. E é muito frustrante. E eu na Bósnia senti isso, nós estávamos lá desde sempre, e é uma organização que começou na Bósnia, e vinham grandes organizações, e nem falavam connosco, era faziam só, e às vezes estragavam o que nós já estávamos a fazer, ou dificultavam o que nós já estávamos a fazer. E uma coisa que é muito real é a competição entre organizações não governamentais, que é outra coisa que também foi assim, uma coisa que me abriu os olhos, porque eu estava à espera que cooperássemos todos e fossem todos super amigos, e não, estamos todos a competir pelos mesmos fundos, por isso há ali também toda uma parte que
Mas pronto, continuo a adorar este setor e é isto que eu quero continuar a fazer. Mas não é uma utopia nem um mar de rosas. Há muitas frustrações, mas também quer dizer que há muito para melhorar e há muitas soluções para serem construídas, o que também é incrível. Se tivesse tudo já resolvido, eu digo sempre, o meu sonho é estar desempregada, é que não hajam problemas. Ou seja, que esteja tudo bem e que não seja preciso trabalhadores humanitários. Mas pronto. Desculpa, eu peço desculpa à Joana, que eu, entretanto, isto de falar de frustrações, eu saio e depois não me consigo calar. Mas foi uma ótima resposta. Eu acho que respondeu à Joana. Não sei se quer fazer mais alguma pergunta à Joana. Não, obrigada, era mesmo. Obrigada mesmo também pelo obrigada. testemunho e pela presença. Eu não sei se agora a Associação Maiense está em circunstâncias de poder fazer a sua pergunta. Estamos quase no limite de tempo, mas gostaríamos rapidamente de ouvir toda a gente. A Isa Tavares. Não estamos, Isa, que pena. É uma pena, mas dizer-vos que a Associação Maiense faz um trabalho extraordinário. Poderei aqui dizer algumas palavras Sim, em Maria nome da José. Associação Maiense. Obrigada. Eu queria mesmo que fosse a Isa Tavares a explanar aqui um bocadinho do trabalho da Associação Maiense, porque faz parte mesmo da comissão da associação. Falo em nome da associação enquanto testemunha do trabalho feito da associação. Eu vim cá estudar em Portugal, fazer o meu mestrado. Foi uma vaga conseguida a partir da Associação Maiense em Portugal. Como eu, existem tantos alunos e tantos projetos que a Associação Maiense leva, tem a cabo e tem conseguido com muito sucesso. Depois de um dia do trabalho, eu estou muito satisfeita de estar aqui e estar a ouvir a Matilde. Muito bom, incrível. E gostaria de fazer aqui duas questões. Quando falou de voluntariado internacional, disse que a idade seria entre 18 e 30 anos, correto? Não sei se estou enganada. Para este programa específico de serviço de voluntariado europeu. Os outros não têm limite de idade. Limite de idade. Não, de todo. E uma outra questão também que achei muito interessante, que é uma área que eu também gosto particularmente, que diz que trabalha com a temática de igualdade de género, correto? Eu gostaria de saber o que é que faz exatamente nesta temática, um bocadinho do trabalho que faz nesta área. Ok, então, eu não sou pessoa técnica de igualdade de género, mas todos os projetos que nós fazemos para a nossa organização são nesta temática. Então, nós neste momento estamos a trabalhar com a África Ocidental, ou seja, Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Senegal, Mali, Burkina Faso e República Central Africana. Isto é o meu portfólio neste momento. E eu ainda estou a aprender imenso sobre os contextos, e a parte ótima é que nós trabalhamos com equipas nacionais que estão, ou seja, a Plan tem escritórios nestes países, com pessoas, ou seja, eu estou a trabalhar com pessoas que estão a trabalhar neste país e com escritórios nacionais, ou seja, eu basicamente dou suporte às pessoas que estão lá a trabalhar. E nós temos dois tipos de projeto, basicamente. Temos um que se chama Gender Aware, ou seja, como é que se diz isto? Ou seja, o nível 1 é para começar a falar sobre a igualdade de género. Consciencializar a igualdade de género. Ou seja, é para começar a ter esta noção de igualdade de género. E o segundo que nós fazemos é Gender Transformative, ou seja, é transformar, é criar e começar a falar sobre, ou seja, tentar fazer medidas para lutar contra a igualdade de género. E nós basicamente temos estes dois tipos, e todos os nossos projetos são desenvolvidos nessa base. O que nós fazemos muito nós trabalhamos com educação, e educação em emergências, porque tudo começa com os currículos e com a educação que se tem desde o início das nossas vidas, lá no fundo, e também trabalhamos muito com os governos, porque está essa parte de trabalhar com os governos para conseguir implementar mudanças na perspectiva do género nestes países. Mas basicamente é muito trabalhar há imensas, nos países em que nós trabalhamos, há imensas desistências da escola por parte
das raparigas, por diversos fatores. E uma coisa que nós tentamos fazer é, e também ainda há casamentos precoces, e há um género de fatores que estão a acontecer. E o primeiro passo é identificá-los. E o segundo passo é trabalhar com as comunidades, não só com raparigas, trabalhar com as comunidades em si, para começar a criar uma mudança de atitude e de pensamento. Porque é que as raparigas não estão a ir para a escola? O que é que está a acontecer? É porque tem o período, é porque há falta de acesso à água, há falta de acesso a casas de banho, há falta de acesso a produtos. Nós trabalhamos muito também com uma coisa que nós identificamos muito, é muita gente, muitas raparigas deixam de ir à escola porque não há casas de banho especificamente para elas e não há produtos para o período, basicamente. Então não conseguem ir à escola nessa semana e a partir do momento em que têm o período, começam a faltar à escola uma semana por mês. E a partir daí começam a chumbar na escola e aí desistem da escola, não é? Assim, começa a acontecer isto. Então, um dos nossos projetos é construção de casas de banho, de latrinas, de casas de banho, distribuição de produtos de higiene, e depois não basta só isto, depois tens que fazer a parte de sensibilização da comunidade. E aí fazemos ao mesmo tempo workshops e sensibilização da comunidade de porque é que é importante toda a gente ir à escola. E aí começa a ser um projeto transformative, de transformação, e não só de awareness, não consigo dizer isto, pronto, de awareness. E é muito isto, é pegar nas necessidades, é ver o que é que está a acontecer e ver qual é que é a causa raiz do problema, porque a pessoa pode dar palestras sobre igualdade de género, é super importante, mas se o que está a faltar é uma casa de banho, eu posso dar as palestras que eu quiser, mas a pessoa não vai ir à escola com o período porque não há casa de banho para eu ir, ou seja, não há maneira de eu ter acesso à água, por isso eu não vou. Por isso é muito isto, eu acho isto muito interessante. E a coisa que eu acho mais interessante é que quem me diz isto são as pessoas que estão lá, e são as pessoas que cresceram lá, e são as pessoas que vivem lá, e elas informam-me disto e fazem elas as próprias needs assessments, e eu só estou a dar apoio porque os nossos fundos vêm da União Europeia, por isso nós precisamos de estar em comunicação com a União Europeia lá no fundo. E é muito isto, e os projetos são muito deste género, e depois também temos a parte de sensibilização do governo, e de conseguir que o governo passe mesmo leis sobre igualdade de género e sobre este tipo de coisas. E pronto, é isto. Temos muitos tipos de projetos, isto foi só um exemplo, porque eu acho que este é muito interessante. Eu agradeço a Maria José a sua intervenção, porque foi muito pertinente, e a resposta da Matilde também. Vamos tentar pressionar aqui um bocadinho de tempo, eu sei que isto dava pano para mangas, ficaríamos aqui longas horas a conversar, mas só rapidamente, Matilde, a Isa não consegue falar, a Isa da Associação Maiense, e ela faz aqui uma pergunta, se pudesse responder rapidamente: como é que uma pessoa sem estabilidade financeira pode fazer várias viagens e ações de voluntariado como a Matilde e a Francisca fizeram? Ok, isto é uma ótima pergunta, porque isto está na raiz de muitos problemas de porque é que o voluntariado é só acessível a certo tipo de pessoas. É uma coisa que, para mim, não faz sentido absolutamente nenhum. Por isso, há muitas soluções para resolver isto. Uma delas para mim, é o IVS, Serviço de Voluntariado Europeu. Se a pessoa quer fazer mesmo voluntariado, Serviço de Voluntariado Europeu, porque é mesmo tudo pago pela União Europeia, tudo. Voos, tudo. Por isso a pessoa não precisa ter €1 na conta para conseguir fazer Serviço de Voluntariado Europeu. E isso para mim é inacreditável. E depois disso, infelizmente, eu acho que é muito, a pessoa tem que ou fazer voluntariado no seu próprio país como um hobby a seguir, e aí não tem qualquer custo adicional, ou procurar soluções de semi-voluntariado, que é uma coisa que eu encontro imenso, que não são posições pagas, mas têm uma espécie de uma mesada, de uma stipend, que é um bocadinho, acaba por ser voluntariado lá no fundo, porque a pessoa não está a receber dinheiro, está só a ter todos os custos cobertos, que é um bocadinho o que eu fiz na Bósnia e na Sérvia, que são posições que pequenas organizações têm, que ainda estão sobre o título de voluntariado, mas todos os custos são cobertos, renda está coberta, dão uma mesada e comida também é paga pela organização, telemóvel é pago pela organização, carro, tudo o que for preciso é pago pela organização e dão-me uma pequena mesada. Não é um ordenado, não dá para poupar, mas cobre tudo. Ou seja, mesmo se eu tiver numa situação financeira instável, ou seja, se eu não tiver dinheiro para fazer voluntariado, que é uma coisa que não devia sequer ser uma frase, eu consigo fazer na mesma porque vou receber uma mesada, tenho tudo pago por mim. A única coisa que custa é o voo de avião até ao sítio, ou o autocarro, ou o que seja.
E isto há um site ótimo que se chama Indigo Volunteers e eles têm todos este tipo de vagas. Depois a outra é mesmo um trabalho pago na área, mas isto, pronto, não é voluntariado. E outro voluntariado muito interessante são os UNVs, que são os voluntários das Nações Unidas. São, outra vez, posições pagas com uma mesada mais alta, porque as Nações Unidas assim têm muito mais fundos, e têm posições em todo o mundo, com uma duração de entre 1 ano a 2 anos, ou seja, são voluntariados grandes, e outra vez é tudo pago, incluindo voos de avião. Por isso, se a pessoa quiser ser voluntário para as Nações Unidas, pode ir ao site UNV e tem lá imensas vagas. Para os UNVs, é o contrário do IVS, a pessoa tem que ter mais de 25 anos, por causa de seguros. Porque eu às tantas o que vou pedir à Matilde é se nos faz um elencar de todas destes procedimentos e destas etapas, porque já percebemos que há aqui pessoas interessadas, e eu vou colocar depois o documento, quando a Matilde tiver a oportunidade, vou colocar este documento nas nossas páginas das redes sociais e poderão eventualmente ter acesso a esta informação que, se a Matilde não se importar de nos enviar, eu agradeço imenso desde já, pode ser? Porque eu já percebi que há aqui muitas pessoas interessadas em fazer este caminho de voluntariado a nível internacional. Agradeço imenso. E eu não sei se a Isabel Alves quer, só para fecharmos então aqui a ronda, que eu acho que já passei por todas as instituições e associações, dar-lhe também um bocadinho de voz, Isabel. Bem-vinda. Isabel, não estamos a ouvi-la. Isabel? Desculpem, estava sem som. O meu nome é Isabel Alves, como já foi referido, e eu apoio uma associação em Moçambique que apoia crianças e famílias vulneráveis neste país, através de centros de apoio, e na realidade nós recebemos muitos voluntários portugueses, essencialmente em Moçambique. E realmente este tema para mim é muitíssimo interessante, com todas as limitações que a Matilde já explicou. Eu só queria, para terminar, e uma vez já temos pouco tempo, referir que concordo imenso com a questão de que o voluntário não pode ser para nós, mas sim para os projetos que apoiamos. É sempre uma mais-valia, eu acho que saímos todos sempre mais enriquecidos, mas na realidade há sempre esta questão, e daí a minha preocupação na preparação dos voluntários que vão para o campo. Eu acho que este tema é um tema interessante e acho que devia ser mais explorado, porque na realidade eu acho que é preciso preparar as pessoas para aquilo que as espera. E muitas vezes elas não estão preparadas e às vezes, no fundo, acabamos por... vamos lá, acaba por correr sempre bem, porque eu acho que a intenção de todos é ajudar-nos quem mais precisa, não é? E acaba por correr sempre bem. Mas isto não era uma pergunta, era sempre uma nota, e dar-vos parabéns pela sua intervenção, porque eu acho que foi fantástica, e acho que ficámos todos um bocadinho mais ricos com isso. E no fundo, só dizer uma última coisa que eu gostava de referir, era que, quando estava a falar na concorrência das associações, acho que na realidade nós temos que nos unir, porque estamos todos para o mesmo fim, e às vezes há sempre este problema da concorrência, que não é de todo saudável e que acaba por não fazer sentido nenhum, porque ao estarmos unidos acho que conseguimos combater todas estas questões que falou, relativamente às imposições do Estado, a imposições de terceiros, enfim, todo o funcionamento podia ser melhor se nós conseguíssemos realmente criar aqui uma solução em que todas as associações estivessem mais juntas e não sendo concorrentes. E muito obrigada, porque acho que foi uma sessão fantástica. Obrigada, Susana, também. Obrigada, Isabel, obrigada a todos também, obrigada pela vossa presença. Eu não sei se a Ivone quer fazer alguma pergunta. Eu ia perguntar se a Francisca não quer dizer pelo menos alguma coisa. Porque ela, apesar de tudo, está aqui, não é? Sim, eu por acaso ia agora fechar, agradecendo, ia fechar, e ia pelo menos pedir à Francisca que se não dava pelo menos para vermos a cara da Francisca, não é? Linda! Olá, Francisca, obrigada também pelo seu trabalho, pelo seu testemunho e por ter estado connosco, está bem? E boa viagem! Não participei, eu ouvi tudo, mas isto há um barulhão aqui, não iam perceber nada, por isso foi mais fácil a Matilde fazer tudo. Espero que tenham gostado. Gostamos imenso, Matilde, tudo de bom, continuação de um bom trabalho para as duas.
obrigada por terem estado connosco e obrigada por serem quem são. E eu termino não só por vos agradecer a vossa forma tão generosa de partilhar todo o vosso percurso e testemunho, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes e deixo só esta última inquietação, que foi, aliás, partilhada pela Matilde, quando ela diz salvar o mundo, não. Mas de facto nós não conseguimos salvar o mundo, mas se cada um de nós der de coração aberto e de forma generosa um bocadinho de si, como eu costumo dizer, o pouco é sempre muito, não é? E portanto façam pouco para que de facto o mundo seja em muito capaz de mais tolerância, de mais amizade e mais amor. Obrigada por tudo, obrigada Matilde, obrigada Francisca, pelo vosso testemunho, pela vossa caminhada, pelo vosso percurso, porque de facto são um exemplo extraordinário para tanta gente, está bem? E então, em nome do Sorotimismo Internacional Lisboa Caravela, mais uma vez, eu e a Ivone, em representação do clube, agradecemos a vossa presença, o vosso testemunho, a vossa generosidade de tantas instituições e associações aqui presentes. Um bem-ajam e até breve. Uma boa noite para todos. Muito obrigada. Muito obrigada, Matilde. E obrigada a todos por terem vindo e obrigada a todos por também partilharem as vossas experiências, que são inacreditáveis. Por isso, muito obrigada. Obrigada, Matilde, Obrigada, também um enorme beijinho para si e para a Francisca, tudo de bom para vós. Então, uma boa noite para todos, até breve. Obrigada, muito obrigada.